O jornaleiro para mais uma reportagem aqui. Eu estou com o deputado estadual Laércio Schuster, do Podemos, é um partido que está crescendo também aqui em São Bento do Sul, fazendo a sua visita ao município. Veio visitar a base, a executiva, mas também visitou alguns amigos, empresários, veículos de comunicação, falando do seu trabalho. Mas também o deputado, participei de um café com ele na manhã desta quinta-feira, dia 24, falou de um assunto que vem a calhar aqui, especialmente nesse momento em São Bento do Sul. A dificuldade de ser prefeito em qualquer município do país. Ele que foi prefeito por 2 ocasiões na cidade de Timbó, eleito e reeleito, e que fez um trabalho que é um diferencial para aquela cidade do Alto Vale do Itajaí. Deputado, primeiro, obrigado por nos receber, obrigado por nos atender. Nesse momento, ser deputado estadual aqui em Santa Catarina também não está fácil, mas eu gostaria que o senhor começasse aí falando de como o senhor chegou aí até a Alesc. Olha, Chaves, muito obrigado, né? Você do seu portal O Jornaleiro, por ter vindo nos acompanhar nesse nosso roteiro de trabalho aqui pelo Planalto Norte, onde chegamos ontem à noite, viemos de Florianópolis e amanhecemos aqui já com café da manhã, aqui no Hostel Araucária do seu Benedito, e fomos recebidos, né, pelo presidente do nosso partido, o Antônio Marcos, e amigos que vieram nos prestigiar. A gente vem trazer, né, um pouco do nosso trabalho no Parlamento Catarinense. E o debate hoje, a conversa gostosa que tivemos no café, foi justamente essa minha experiência, né, enquanto homem público na cidade de Timbó, onde as pessoas esperam cada vez mais que nós levemos, né, a administração pública, experiência, vontade de trabalho, esse espírito cristão de servir, mas também muito planejamento. Uma cidade hoje ela só cresce e se desenvolve, sem dúvida nenhuma, com a ajuda, né, das pessoas, né, que fazem a cidade avançar como deve, mas hoje nós não conseguimos mais ver uma administração pública próspera e que enxergue o futuro da cidade ali na frente, planejando hoje, sem nós termos uma gestão pública moderna, comprometida principalmente com a qualificação, com o aperfeiçoamento do nosso trabalhador público. Antes de falarmos do trabalhador público, o senhor falou nessa perspectiva cristã de servir. Falasse um pouco também que a sua família tem não gerência sobre os seus atos, mas sobre o treinamento para servir a comunidade. Como se sentes cristão, servindo na política, que é muitas vezes bandida, muitas vezes traidora, muitas vezes incompreendida e muitas vezes controversa? Olha, na verdade eu faço política com alegria, né? Eu contei para vocês um pouquinho a minha história como prefeito de Timbó. Se as pessoas quiserem conhecer como foi, busquem aí deputado Laércio nas nossas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho pelo Parlamento Catarinense. Eu fui doutrinado desde pequenininho, viu, Chaves, a ser prefeito de Timbó. Meu avô foi 3 vezes prefeito da nossa cidade, o único 3 vezes prefeito. Nós somos de família tradicional lá. Nós estamos na vida pública para servir mesmo. Como nós fazemos na vida comunitária, associação de morador, junto com os grupos de igreja, ajudando no desenvolvimento mesmo, né, da comunidade através de clubes de serviço. Então a política para nós ela é justamente essa essência de você estar lá no seu momento, onde as pessoas te colocam lá durante 4 anos para poder ajudar a melhorar a vida delas. Nós não estamos na vida pública para fazer negócio ou para viver de privilégios, né? Então, esses valores eu aprendi desde pequeno, e quando você conversa com os meus professores, desde o jardim, ainda vive a minha primeira professora do jardim de infância, você perguntar para ela, entrevistar ela, ela vai dizer, não, o Laércio, desde criança, ele tinha o sonho de ser prefeito. Quando os professores pediam para levantar a mão e pedir qual seria a tua profissão, não era médico, não era advogado, não era professor, não era engenheiro, era ser prefeito da minha cidade. E com 33 anos, a minha comunidade, ela realizou o meu sonho de ser prefeito, né? Com uma votação histórica, fui reeleito com outra votação histórica. Então foi uma relação que a nossa comunidade que nós construímos com a nossa comunidade, não através do prefeito ou do deputado Laércio. Era uma história construída pela minha família de honradez, né, de assumir compromissos e sempre cumprir com as pessoas. Por isso que quando nós ouvimos, principalmente as pessoas experientes, as mais antigas, né, dizerem que a única coisa que nós deixamos nesse mundo é a nossa honra, é a nossa palavra para os nossos filhos, não é patrimônio, não é dinheiro, é verdade. Eu sou um exemplo disso.
Eu fui eleito, as pessoas quase nem me conheciam, pela história boa de trabalho da minha família na cidade de Timbó. E isso que eu honrei durante os meus, procurei sempre todos os dias, né, honrar como prefeito de Timbó, e estou agora também fazendo enquanto deputado. Quem acompanha meu trabalho no Parlamento Catarinense, viu, Chaves, sabe que eu não vendo as minhas ideias, eu não vendo meus valores, eu não me vendo por cargos, eu não me vendo por privilégios, eu não me vendo por jeitinhos, como nós estamos vendo alguns deputados. As pessoas que estão nos acompanhando aqui devem lembrar muito, né, o episódio do impeachment, ano passado, do governador do estado de Santa Catarina, né, onde no momento mais difícil do catarinense, naquele momento da pandemia, no março de 2020, onde várias pessoas perderam os seus familiares queridos, porque o Estado não estava preparado, os nossos hospitais, com leitos de UTI. Né? Nós vimos aquele escândalo dos 200 respiradores fantasmas, né? Que nunca foram entregues aos nossos hospitais e foram pagos 33 milhões de reais dos catarinenses que sumiram dos cofres públicos e até hoje não votaram. Isso gerou um impeachment do governador, onde o único deputado, junto com a Justiça, com os 5 desembargadores, disseram que o governo do Estado, o governador Carlos Moisés, ele cometeu crime de responsabilidade na compra fraudulenta desses 200 respiradores. Eu tive coragem, eu não me vendi, eu não deixei com que os meus valores, e principalmente a confiança das pessoas no trabalho do deputado Laércio, fosse comprometida. E eu mantive a minha postura, votei pela cassação definitiva do governador do cargo, porque a Justiça, os 5 desembargadores disseram, né, que o governador ele cometeu crime. Só que aqui, infelizmente, nós moramos no Brasil. E aí, respondendo a tua pergunta, por isso as pessoas estão descontentes, descrentes com a classe política. No tempo do meu avô, que eu lhe disse que é meu grande espelho incentivador, o meu avô era uma pessoa que as pessoas paravam na rua, e como aquele bom homem público de antigamente, né, pediam conselhos. A relação entre o homem público com o cidadão era uma relação extremamente honesta, transparente. Né? E hoje as pessoas perderam essa referência. Então, o meu trabalho no meu momento é justamente resgatar essa confiança das pessoas na política e nos políticos. E como a gente resgata isso? Tendo coragem de votar a cassação de governador, mesmo sabendo que a política, no dia 7 de maio do ano passado, poderia, como fez, salvar o governador do impeachment, onde só no Brasil isso acontece, né? 4 deputados venceram 6 votos, onde, ou seja, a minoria conseguiu salvar um governador que cometeu crime de responsabilidade no momento que o catarinense precisava da ajuda, da proteção do governador para poder salvar vidas em 2020, quando começou o auge da pandemia no Brasil e também no nosso estado de Santa Catarina. Como está o seu relacionamento, representante da comunidade no Legislativo, com o Executivo? Qual é o teu relacionamento com a estrutura governo Carlos Moisés? Olha, a minha relação sempre foi republicana e institucional. Eu sou um deputado, né, que vim dessa pequena cidade chamada Timbó, no qual eu me orgulho muito de representar, e todos os municípios ali da região do nosso Médio Vale do Itajaí, mas principalmente as pequenas cidades de Santa Catarina. Né? Nós buscamos, né, justamente aproximar o parlamento catarinense, principalmente os desejos das nossas pequenas cidades, com o executivo estadual, com o governador do estado. Mas, infelizmente, nesses nossos quase 4 anos do nosso trabalho no parlamento, nós encontramos um governador distante das nossas cidades. Eu lhe faço uma pergunta: quantas vezes o nosso governador aqui, Antônio Marcos, ele veio visitar São Bento? Ele simplesmente desceu aqui, com certeza só de helicóptero, não passou pelas nossas rodovias esburacadas do nosso estado catarinense, e já foi embora e veio aqui assinar papéis, né, fazer promessas, trazer notícias que até hoje nós não estamos vendo sair do papel. Né? Então o bom homem público é qual? Aquele que sai dos privilégios, do ar-condicionado, daquele tapete vermelho, das pessoas te servindo,
para vir conhecer a vida real delas, onde elas vivem, onde elas lutam, né? Onde elas precisam do apoio dessa mão amiga do Estado para fazer com que a sua cidade e a sua região possa se desenvolver, possa gerar mais emprego, mais renda e ajudarmos a melhorar, né? Principalmente junto com os nossos empresários, com os nossos trabalhadores, aqueles que sonham e fazem, né, uma cidade crescer e se desenvolver, que fazem essa cidade viva, encontrar na figura de um governador um amigo, um parceiro. Infelizmente, em Santa Catarina, nós não estamos encontrando isso. Mas mesmo assim, viu, Chaves, quando você chega no Parlamento Catarinense, vai no gabinete do deputado Laércio, gabinete 105, aí faço um convite para quem quiser conhecer o nosso trabalho no Parlamento Catarinense, lá eu tenho um dizer na minha parede quando você entra, que a minha missão, todas as vezes que eu entro lá e os meus trabalhadores que estão comigo dentro do gabinete não percam aquilo de vista, que a minha missão é de ser o deputado mais prefeito de Santa Catarina. Por que disso? Porque o prefeito é que acorda cedo, é que dorme tarde, é que está do lado daquelas famílias que, principalmente no momento que elas mais precisam, ele está presente. Ele e os seus trabalhadores, né? Então esse foco eu não perco, por isso que eu sou um deputado que visito muito as cidades, visito muito as regiões, não só a minha. Hoje o nosso trabalho ele passa de 80 cidades em Santa Catarina e 96% do meu trabalho no Parlamento Catarinense ele é direcionado para as pequenas cidades do nosso estado. E quando eu venho aqui para o Planalto, que a gente começou um trabalho aqui pela região através do ex-vereador de Papanduva, o vereador Tafarel, a gente vem justamente conhecer um pouco da realidade do Planalto, buscar experiências, buscar a vivência de vocês para levarmos para o parlamento e poder lá, né, juntos construir políticas públicas que possam ajudar a fazer com que o Planalto Norte volte, né, a fortalecer a sua dignidade e mais ainda o seu orgulho de fazer parte de uma região tão importante de Santa Catarina. Olha só, eu estou aqui em São Bento, nesse hostel feito por um empreendedor, o seu Benedito, né, o hostel Araucária, onde ele acredita no futuro. Qual é esse futuro? É o turismo. Só aqui, de forma direta, ele está gerando 10 empregos. E de forma indireta, com certeza absoluta, mais outros tantos. Então, nesse sentido, é que nós viemos aqui, conhecemos a realidade desse empreendedor, conhecemos a realidade dos companheiros aqui de São Bento e podemos levar essa experiência para outras regiões de Santa Catarina. E com isso, como irmãos catarinenses que somos, através justamente desse princípio cristão, né, dessa coisa gostosa que é nos colocarmos à disposição para ajudar aqueles que principalmente mais precisam, nós possamos exportar essas boas ideias para outros lugares que buscam também no turismo essa fonte de riqueza para as nossas gerações em outros lugares de Santa Catarina. Nós aqui no Jornaleiro temos defendido muito aí a valorização do magistério, a valorização do professor. Fiquei sabendo que quando se elegesse prefeito de Timbó, levasse para trabalhar contigo um dos seus professores, seu chefe de gabinete. Quer dizer, se eu errar, foi tu que me ensinou, então agora tu vai me ajudar. Ou foi reconhecer que o professor tem muita qualidade, que precisa sair um pouco da sala de aula para ser reconhecido pela sociedade? Na verdade, nós precisamos continuar uma valorização permanente do nosso professor. E não falo só do professor, eu também falo do bom trabalhador público, né? Se hoje o Estado existe, a Prefeitura existe, porque nós temos ali na ponta esses grandes homens que se dedicaram, estão se dedicando a servir as pessoas através desse serviço que é nobre também, né? Em que em determinado momento, às vezes a população, ela julga esses trabalhadores públicos de maneira errada. No Parlamento Catarinense também, viu, Chaves, eu fui um defensor da causa do professor, da causa do trabalhador público, principalmente com os aposentados. Eu fui um dos poucos deputados, apenas 7 ou 8 deputados, que votaram contra a reforma administrativa do governo Moisés, onde ele taxou os aposentados e inativos em 14% do seu salário. Taxou por quê? Porque não soube fazer gestão no seu governo. Daí, como governos fracos, despreparados, é mais fácil você tirar no aumento de impostos ou dinheiro do bolso do servidor aposentado, né? Com isso, quando nós estamos também na administração pública, aí respondendo a sua pergunta, a gente não tem a obrigação de saber tudo, mas nós temos o dever de sermos sensíveis com as pessoas que esperam
do nosso trabalho um bom trabalho público e principalmente capacitado e qualificado. Para isso você faz o quê? Você bota pessoas ao teu lado, ao teu redor, que tenham muito mais sensibilidade, muito mais capacidade, técnica principalmente, para poder te ajudar a tomar as melhores decisões. E quando eu cheguei como prefeito, e também faço agora isso, do meu lado eu sempre tento procurar os melhores. Do meu lado eu sempre tento buscar dentro da sociedade aqueles que tenham muito mais conhecimento do que eu. Trabalho nem tanto, porque eu sou uma pessoa que trabalho bastante. Então, trabalho é um do ladinho do outro, mas conhecimento, eu tenho muita humildade de buscar ali fora pessoas que podem me ajudar a tomar as melhores decisões. E assim eu fiz. Como chefe de gabinete eu tinha uma professora, como secretário de educação eu tive um professor, em cada área eu tive pessoas técnicas que sabiam muito mais do que eu para poder tomar as melhores decisões para as nossas famílias naquele tempo, onde as pessoas nos colocam, que é 4 anos. Projeto agora, estás à disposição da sigla para tentar mais uma... És pré-candidato a mais uma legislatura no Legislativo Estadual? Olha, nós vamos para mais uma candidatura como deputado estadual, porque eu confesso a você, viu, Chaves, nesse primeiro momento me frustrei muito, né? Eu acho que eu poderia ter entregue muito mais trabalho para Santa Catarina se eu tivesse um governador mais comprometido, principalmente com as nossas pequenas cidades, com as nossas regiões. Infelizmente, esse governo ele ficou paralisado durante quase 3 anos. 2 processos de impeachment, um governo que chegou, infelizmente, né, eleito, isso o brasileiro faz em determinados momentos da história, né, eleito por apenas um número, ele ganhou a eleição sem estar preparado, sem planejamento, sem nada, chegou e sentou na cadeira, sem experiência nenhuma, então foi um governo extremamente difícil de diálogo, principalmente com o parlamento catarinense, com a nossa comunidade, com os nossos empresários, com os nossos trabalhadores, e até isso girar passou de 3 anos. E aí, para salvar o governador dos 2 impeachment, né, do ano passado, ele teve que buscar aproximação com aquilo que é mais de ruim na política, onde as pessoas não aceitam e não querem mais, que é justamente a junção com partidos tradicionais que encheram a máquina pública de cargos, de privilégios, né? E, infelizmente, Santa Catarina ficou de crescer. Santa Catarina parou a sua história, né? E aí nós tivemos, além disso tudo, um governador que brigou com o governo federal. O governador que rompeu com o presidente Bolsonaro, deixando Santa Catarina totalmente isolada, principalmente na busca de recursos para as grandes obras estruturantes que o nosso Estado precisa. Aí tivemos um governador que, para se manter no cargo e tentar uma conquista de uma reeleição esse ano, que ele está em plena campanha, ele faz pacotaços de marketing, de visita a prefeitos, a municípios, entregando papelzinho, assinando papel de algo chamado Plano 1000, onde ele diz para o prefeito o seguinte: eu vou dar R$1.000 por cada habitante, como aqui em São Bento nós temos quase 80 mil pessoas, né? Então seria 80 milhões de reais para São Bento, mas é o seguinte, eu vou dar uma entrada e o resto eu vou pagar em 5 anos. Como é que um governador faz isso? Sabendo que esse ano tem eleição, né? Que muito provavelmente o catarinense não vai renovar a esperança em alguém que traiu a confiança do catarinense na última eleição e promete fazer pagamentos em 5 parcelas, em 5 anos. Por isso que lá no parlamento eu tenho usado muito a nossa voz firme e forte para provocar as nossas instituições que nós não podemos fazer isso com o recurso público do catarinense, que é tanto do mais rico quanto do mais pobre. As instituições precisam intervir, porque esse tipo de prática não é prática de política pública, é prática de política eleitoreira. E isso nós não podemos aceitar, principalmente na modernidade que nós vivemos hoje e naquilo que as pessoas esperam do bom homem público. Trabalho, eficiência e cuidado com o dinheiro público. Foi legal a conversa, teríamos mais assuntos, mas o senhor tem mais compromisso, eu te agradeço e quando vier a São Bento ou quando eu for a Floripa, eu espero que a gente possa ter mais algumas conversas para trazer aqui para o meu internauta. Ô Chaves, muito obrigado pelo teu carinho, por teres vindo aqui me dar a oportunidade de conhecer vocês e agora de conversar
todos com o seu portal O Jornaleiro, fiquei muito feliz mesmo. Eu espero que a gente consiga, né, através dos nossos amigos do Partido Podemos na cidade, construir uma bela história, uma história de retidão, uma história de muito trabalho, e que nós possamos, né, fazer florescer mais ainda esse espírito de servir. É isso que as pessoas esperam da gente. Então, desejo a você muito obrigado, e muito obrigado aos seus internautas pela gentileza de estarem vendo essa entrevista.